Graça e paz, mulheres conectadas com Deus. Tudo bem? Eu sou Darlene Duarte Pereira e é com grande prazer que nós estamos aqui para a gente meditar, pensar nas mulheres, né, nas mães, aquelas mães preciosas, né, que o Senhor deixou na palavra dele, com exemplos maravilhosos para nós. E eu tenho o imenso privilégio de ser mãe. E ser mãe é o maior presente que Deus concede a uma mulher. É um privilégio singular, ímpar. Ser mãe é um sentimento que atravessa o corpo e deixa marcado na sua alma. A vida de mãe é feita de erros e de acertos. Ser mãe não é perfeita. Ser mãe não é saber tudo, mas é conhecer os seus filhos, amá-los, andar com eles, aprender com eles, ensiná-los e aprender também, né? Chorar, sorrir, orar. É maravilhoso ser mãe. É um dom de Deus, né? Eu tenho o privilégio de ser mãe de 6 filhos e vó de 10 netos, né? Que herança maravilhosa que Deus me concedeu. Muito obrigado, Senhor. Agradeço todos os dias por essa bênção, por esse privilégio que o Senhor me concedeu. A mãe é capaz de vencer muitas batalhas, né, no dia a dia. São muitos desafios que nós mães temos que enfrentar e vencer. E foi aí que eu descobri o tamanho da minha coragem de ser mãe, amiga, avó. É maravilhoso. Que Deus abençoe a todas nós, a todas vocês. Sejam agraciadas, abençoadas, pelo grande amor de Deus. Mas nós vamos dar um passeio pela Bíblia e conhecer, mais de perto a vida de algumas mães que nos deixaram grandes exemplos. Nós vamos ver a mãe orgulhosa, porém esquecida. Eu estou falando de Agar, aquela serva egípcia, de Sara, a esposa de patriarca Abraão. E nós temos essa história do texto de Gênesis 21, capítulo 21, dos versículos de 8 a 21. Sara, nós sabemos que era esposa do patriarca Abraão, e teve a Isaac, era o herdeiro da promessa que Deus prometeu a Abraão que faria uma grande nação. E essa promessa Deus cumpriu, realmente. Mas Sara teve, na impaciência dos longos anos, ela quis dar aquele jeitinho. E aí ela aconselhou, que Agar fosse usada como uma barriga de aluguel, vamos dizer assim, para que tivesse o filho. E realmente ela concebeu. Mas quando isso chegou, agora Agar, a serva, estava zombando da sua senhora, se achando, agora o orgulho cresceu, achava que estava com tudo, achava que estava mais bem-aventurada. Porque Sara era estéril, nós sabemos. Mas aquela criança não era o filho da promessa que Deus tinha prometido para Abraão. E com o passar do tempo, Sara, já aborrecida, chateada com a atitude de Agar, a egípcia, que zombava dela, e ela cobrou de Abraão para que colocasse fora Sara e seu filho, dizendo:
Ismael não vai herdar com meu filho Isaque. E não pareceu bom isso aos olhos de Abraão. Mas Deus falou a Abraão: ouve os conselhos de Sara, atende o conselho dela. E assim ele fez. E Abraão preparou, né, água, alimento, e levou Agar e a despediu no deserto. E ela se foi. E nós vamos aprender algumas lições maravilhosas, né, com a vida dessa mulher, dessa serva, né? Olha só, eles agora estavam expulsos da casa de Abraão, estavam no deserto, parecia que tudo tinha acabado, parecia que não tinha mais jeito, né? Mas estava só começando a história deles. Começando. E nós veremos agora algumas lições que este intrigante acontecimento, né, pode nos trazer. Em primeiro lugar, confie nessa soberania de Deus. Deus é soberano. Ele sabe todas as coisas. Ele está no controle de todas as coisas. Como Deus é maravilhoso, né? Ele sempre cumpre suas promessas na nossa vida. E Ele tem um propósito na vida de cada uma de nós. Cada um dos seus filhos. E Deus disse, né, para Agar, que faria dela uma grande nação também. Quando ela se achava só no deserto, achando que estava desamparada, sozinha, no meio do perigo, aquele lugar desolado, difícil, mas o Senhor estava com ela. E em segundo lugar, nós vimos a providência divina. Nós temos que contar, nós podemos contar sempre com a providência divina. Deus providencia as coisas para nós. Quando nós menos esperamos, quando nós achamos que estamos esquecidos, Deus está cuidando, Deus está preparando, Deus está provendo tudo para nós. Nós precisamos ter fé, crer, né? E em terceiro lugar, não prejudique a ninguém. Nós não devemos prejudicar ninguém. Às vezes, no momento, né, a nossa tendência, quando alguém nos faz o mal, é revidar. Mas não é assim que o Senhor ensina, pagar o mal com o mal. Nós devemos sempre pagar o mal com o bem, né? Certo que Sara se sentiu ofendida, rejeitada pela sua serva, né? Mas, então, ela pensou em desapegar daquela serva. Mas Deus estava vendo tudo, Deus estava sabendo tudo o que poderia acontecer, o que estava por acontecer. E em quarto lugar, abra-se para ver o impossível. Tudo é possível ao que crer, tudo é possível para Deus. O que para o homem parece impossível. Pensamos bem na situação do deserto, né? Quanta escassez de água, de alimento, moradia, tudo difícil. Mas é nos momentos difíceis que Deus faz o impossível na nossa vida. É que Ele mostra o quanto Ele é soberano, o quanto Ele está conosco. E Agar ali sentindo, né, toda essa dificuldade, ela orou. Ela orou, ela clamou ao Senhor. E ela já estava tão desolada, achando que iam até morrer de sede, quando Deus respondeu para ela: eu ouvi o choro do teu filho. E Deus mostrou um poço no deserto, um poço de água, água no deserto. Como Deus é maravilhoso.
Às vezes a gente acha que tudo está perdido, mas Deus está ali. E Ele providencia o que nós necessitamos. Então, quando Deus abriu-lhe os olhos e ela enxergou, viu aquela água, que seria impossível encontrar um poço de água ali no deserto. Mas para Deus tudo é possível. Então, nós devemos fazer como Agar, erguer a nossa voz, chorar diante do Senhor, buscar a sua presença, clamar a Ele, contar a Ele nossas necessidades, não porque Deus não saiba. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe muito melhor do que nós, antes mesmo que lhe peçamos. Mas Ele quer que nós invoquemos, que nós peçamos, que nós clamemos, levantemos nossa voz, E foi o que a mãe Agar fez naquele momento de aflição terrível em que ela se encontrava. E ela clamou ao Senhor. E o Senhor enviou um anjo, É preciso, a gente chorar com intensidade, pois os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. O Salmo 126, 5, Não adianta querer a bênção sem buscá-la na oração. Nós queremos a bênção, mas nós temos que pedir dar-se-vos-á, buscar e acharei, batei e abrir-se-vos-á, Então, em sexto lugar, nós devemos enfrentar o medo. Olha só, aquela mãe estava ali, temerosa, cheia de medo, cheia de indecisões, sem saber o que fazer. Mas ela venceu o medo. Ela venceu o medo. Deus mandou um anjo falar com Agar, para não ter medo, não tenha medo. Ele nos diz isso 365 vezes em sua palavra. Pensando bem, uma vez por dia em cada ano, já pensou? O Senhor fala para nós? Não tenha medo. Não tenha medo, Darlene. Não tenha medo. Não tenha medo. Não devemos ter medo. Confiar. Quem confia não tem medo. Levanta-te e lute. Quando o anjo falou com Agar, ele mostrou a água e disse, olha, aqui tem água. Agora você pegue e leve para o seu filho. Dê a ele o que ele precisa. E ela assim fez. O impossível Deus faz. O que é para nós fazer, o Senhor não faz. Nós temos que fazer. E assim, aquele menino cresceu, se fortaleceu, Ismael, teve que treinar com a flecha para defender sua mãe e seus bens. Quando nós vencemos uma batalha, nós devemos continuar treinando. É no treino no dia a dia, é no exercício do dia a dia, da oração, do amor. Nós temos que exercitar a nossa dependência do Senhor, estar buscando ao Senhor continuamente. Devemos continuar nos treinando, nos aproximando, buscando o Senhor, para vencer as próximas batalhas que virão. É na batalha, no deserto, que Deus nos fortalece para a gente continuar vencendo. E em 10º lugar, nós vimos aqui que nós devemos fazer aliados, A mamãe Agar, ela fez aliados. Ela viveu ali no deserto, E tudo estava bem para Agar, para Ismael, mas eles precisavam constituir uma família maior. E o que sua mãe sábia fez? Providenciou um casamento para Ismael. Porque Deus não tinha prometido que faria dele uma grande nação, como realmente fez? Então ela procurou uma esposa para Ismael, e por isso ele casou-se
E essa mulher, uma egípcia, né? E ela teve muitos filhos, né? E se tornou uma nação poderosa, né? Constituindo uma grande família. E concluindo, mesmo que tudo pareça perdido, não temas, confie. Deus é contigo, clame a Deus e Ele ouvirá e enviará o socorro na hora certa. Lembre-se que Deus é poderoso para trazer luz em meio às trevas. Ele é poderoso para nos fazer muito mais além do que pensamos ou pedimos. E são essas minhas palavras, e agora oremos agradecendo a Deus. Pai querido, infinita bondade, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui falando contigo. Ó Deus, eu sou grata a Ti por ser mãe, ter esse maravilhoso dom e privilégio de ser Tua filha e de ser mãe, ser avó. Ó Deus, muito obrigada por todos os meus filhos e netos. E também eu te peço, Senhor, que abençoe todas as mães que ouvirão esse áudio. Que elas sejam ricamente abençoadas, Senhor, com esta palavra simples, mas da Tua palavra, que Teu Santo Espírito, Senhor, possa levar a mensagem a cada coração que ouvir essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém e amém.